Olá, gente querida! Graças a Deus é com muito prazer e com imensa satisfação que nós estamos chegando com todos vocês e nessa oportunidade, como sempre, para levar a você uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, sempre baseada nas palavras de Deus. E de antemão, eu já peço a você que curta, Dê aí sua curtida, dê o seu like, se você é apreciador do canal. Eu peço também a você que compartilhe essa mensagem com seus grupos de WhatsApp, de Facebook, amigos, parentes, enfim, a todos que você quer que sejam alcançados pela palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, tá certo? Peço também que você deixe o seu comentário e se você não for inscrito no canal, se inscreva, acione o sino para que todos os vídeos ao serem gravados possam chegar até você, tá certo? Dado o recado, vamos ao vídeo de hoje, que é extremamente importante, especial, dado ao momento em que nós estamos vivendo. Muito bem, gente querida, estamos com todos vocês. Nesse momento eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Nós temos vivido aí dias difíceis, dias conturbados, e o assunto que nós vamos trazer hoje é um assunto pertinente, já que nós vivemos aí num turbilhão de informações que na maioria das vezes tem produzido medo, produzido pânico, produzido pavor. Você olha para todos os meios de comunicação, não se fala em outra coisa a não ser mortes, a não ser doenças, criminalidade, corrupção, destruição, e tudo isso tem um propósito: aterrorizar psicologicamente os telespectadores. As pessoas, ao se depararem com tais notícias, morreram não sei quantos estão infectados com doença, não sei quantos sofreram acidentes, e mortes, e fome, e miséria, escassez, desemprego, pobreza, corrupção. Então tudo isso tende a despertar na pessoa um pânico, um pavor. Ora, e uma vez a pessoa apavorada, a pessoa assustada, amedrontada, ela termina esquecendo até da existência de um Deus Todo-Poderoso, de um Criador dos céus e da terra. Infelizmente, nós temos visto até inúmeras pessoas que se dizem até ser de Deus, que se dizem confiar em Deus, sendo sufocadas pelo medo, sendo sufocadas pelo pavor, sendo sufocados pelo pânico, e ainda replicando, espalhando também notícias de destruição, de infecção, de tragédias, ao invés de mostrar o Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos aqui, pessoal, para lembrar você que Deus existe, que Deus é vivo, que Deus é poderoso, que Deus não mudou. Aliás, Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E eu me lembro que uma certa feita, um homem chamado Jairo estava com a sua filha enferma, à beira da morte. E ele, ouvindo falar de Jesus, ele foi até Jesus, já que ele acreditava que Jesus era o solucionador dos problemas, estava curando, libertando. Então ele foi até Jesus, e quando chegou diante de Jesus, ele pediu: mestre, vamos comigo na minha casa, porque a minha filha está à beira da morte, eu quero que o Senhor imponha as suas mãos sobre ela, porque eu creio que ela vai ficar curada. E Jesus prontamente, atendendo, disse: tá bom, vamos na sua casa. Quando Jesus disse que ia na casa de Jairo, logo chegou conhecidos, parentes da casa de Jairo, e falou para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque a sua filha acabou de morrer. Quando Jesus ouviu isso, a primeira coisa que Jesus falou para Jairo foi o seguinte: não temas, crê somente. E é sobre essa palavra que eu quero falar com você nesse momento, nesse vídeo. Não temas, que significa não tenha medo, não se espante, não se assuste diante de qualquer situação que você está ouvindo, vendo, presenciando ou passando. Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente que sua filha viverá. E isso aconteceu, ele chegou lá na casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Ora, o impossível Jesus fez, mas antes ele falou para Jairo: não temas, crê somente. Essa palavra não temas, ela está escrita na Bíblia quase 100 vezes.
E todas as vezes que Deus quis animar homens como Abraão, como Moisés, como Josué, como o próprio Davi, ele sempre usou essa palavra não temas, que significa não tenha medo, não se apavore, não se assuste, porque as más notícias, as tragédias, né, as notícias de destruição, de morte, tendem a sufocar a fé da pessoa e a pessoa termina até esquecendo que Deus existe. Ora, você tem um Deus que é o Criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza. Então você não pode ter medo do que é menor do que o nosso Deus, porque a doença, seja ela qual for, ela é menor do que Deus. O problema, seja ele qual for, é menor do que Deus. O próprio mal, o próprio maligno, todos eles juntos, não faz frente ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Eu trago como referência uma palavra escrita no Salmo 23, esse salmo que é muito conhecido e muito usado, inclusive por aqueles que se dizem confiar em Deus. No Salmo 23, no versículo 4, você vai acompanhar comigo, diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha que versículo que vale a pena repetir, né? Vamos repetir. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é a expressão de quem confia no Todo-Poderoso. Essa é a palavra de quem acredita na existência de um Deus que é soberano, que é magnífico e que é maior do que tudo e do que todos. Essa foi a palavra de Davi. Davi que já tinha enfrentado o leão, já tinha enfrentado o urso, já tinha enfrentado o gigante, estava ali como rei, enfrentando sempre batalhas, sempre correndo risco, e ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, ou seja, não terei medo de nada, não terei medo de ninguém, porque Deus está comigo. Ora, pessoal, você não está vendo que o mal está querendo encher o seu coração de medo, de pânico, de pavor, querendo desesperar o seu coração, querendo fazer você esquecer que há um Deus vivo e poderoso? O risco de morte nós corremos todo dia, toda hora, porque para morrer basta estar vivo. E nem por isso nós deixamos de viver. E nós temos visto, por causa do medo, por causa do pânico, as pessoas deixando de trabalhar, as pessoas abrindo mão da liberdade, e dentre essas pessoas, aqueles que se dizem confiar em Deus. Ora, aonde fica uma palavra como essa? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu sofra ameaça de morte, ainda que eu esteja à beira da morte, ainda que eu esteja correndo risco de morte, não temerei mal nenhum, não terei medo de mal nenhum, não terei medo de nada, porque Deus está comigo. Era o que Davi dizia, era o que eu digo e é o que você tem que dizer também. Diga isso todo dia, repita essa palavra, repita esse versículo todos os dias da sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus é com você, Deus é contigo. E porque Deus é contigo, você é mais do que vencedor. Porque Deus é contigo, você vai superar a dificuldade. Porque Deus é contigo, você vai passar por esse momento ileso. Porque Deus é contigo, nenhum mal te sucederá. Porque Deus é contigo, Ele não permitirá que nenhum mal te atinja ou te faça sofrer ou acabe com a sua vida. Portanto, não temas. Jesus falou isso para Jairo, não temas, crê somente. Deus falou isso para Abraão, não temas, porque o teu galardão será sobremodo grande. Davi dizia, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, gente querida, não temas, não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém, não se apavore diante das notícias terríveis, não se apavore diante dos adventos que nós estamos vendo aí, diante de tudo que os seus olhos têm contemplado de ruim, diante de tudo que os seus ouvidos têm ouvido de notícias macabras, de tragédias, de desastre, de desastres, de situações que parecem irreversíveis. Creia no Deus Todo-Poderoso, não tenha medo, viva a sua vida confiando em Deus,
Viva um dia após o outro confiando em Deus. Tudo que você fizer, confie em Deus. Não temas. Crê somente. E com certeza você será mais do que vencedor. Tá certo? Peço ao Todo-Poderoso que abençoe a você, a sua casa e a sua família, não permitindo que nenhum mal atinja a nenhum de vocês. Tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e eu espero ter ajudado você através desta mensagem. Até a próxima.